Fala pessoal, vamos à resolução do quiz da semana 4 de Escola e Cultura. Antes de iniciar a resolução desse quiz, eu quero convidar você que está assistindo a esse vídeo pelo nosso canal. Acesse o site eadvideos.com.br e acesse os nossos cursos de acompanhamento. Lá você vai encontrar todas as disciplinas dos eixos de computação, licenciatura, negócio e produção acompanhadas, né, semanalmente com resoluções em vídeo, gabaritos, materiais complementares e todo o material de apoio para ajudar você a passar por cada disciplina. Então confira lá e garanta já a sua inscrição. Então vamos à resolução dessa questão. Lembrando que semana 4 a gente está falando, né, de pesquisa em educação, mais especificamente a pesquisa etnográfica. E esse quiz, então, ele nos pergunta, né, uma definição precisa, né, ou talvez simplória do que é uma pesquisa. Então, na letra A, nós temos que pesquisa é a existência de um problema que deverá analisar criticamente para em seguida ser tentada a sua solução. Letra B, pesquisa é a existência de uma hipótese que deverá definir, examinar, avaliar e analisar criticamente para em seguida ser tentada a sua solução. Letra C. Pesquisa é a existência de uma investigação que se deverá definir, examinar, avaliar e analisar criticamente para em seguida tentar a sua solução. Letra D. Pesquisa é a existência de uma indagação que se deverá definir, examinar, analisar, avaliar e analisar criticamente para em seguida ser tentada a sua solução. Pesquisa é a existência de um problema que se deverá definir, examinar, avaliar e analisar criticamente para em seguida ser tentada a sua solução. Então, né, são questões muito parecidas, a gente tem que ir nas minúcias, né, para poder responder uma questão desse tipo. A alternativa correta é a letra E, tá? E o que ela se diferencia das demais, né? Quando se fala em pesquisa, a gente sempre tem um problema norteador, né? Um problema de pesquisa. Então, uma pesquisa, ela parte de um problema. A gente não tem como fugir disso, né? A pesquisa, ela precisa, claro, ter os objetivos específicos, ter toda a sua fundamentação teórica, mas tudo isso, né, vai sempre se remeter a um problema, um objeto que a pesquisa precisa para poder existir, né? Para poder existir toda essa parte de levantamento, de análise e de exportação dos resultados, né? Então, o que que a primeira questão, né? Por exemplo, a primeira alternativa ela tem de equívoco, né? A pesquisa ela é a existência de um problema, tá? Que se deverá analisar criticamente para em seguida ser tentada a sua solução. Dado um problema, né, a gente existe um problema. Essa análise crítica não vai ocorrer do problema em si. Ela vai ser analisada ao longo da pesquisa. O problema em si não precisa de uma análise crítica. Eu preciso de uma crítica para responder o problema que a minha pesquisa que emanou, né? Então, assim, é a partir do problema que eu vou definir, examinar e avaliar e analisar criticamente para poder encontrar uma solução a ser tentada para a minha pesquisa. Mas o problema em si não tem nenhuma criticidade para ser válido ou não. Um problema é um problema que precisa de uma solução, tá? Pesquisa é a existência de uma hipótese que deverá definir, né? A hipótese, ela não é a partir da hipótese que vem uma pesquisa. É a partir de um problema e um problema gera hipóteses, que depois vão ser provadas por suas teses, né? Então não é a partir de uma hipótese. Hipótese não é um problema. Hipótese é algo que ajuda a responder um problema. Pesquisa é a existência de uma investigação que se deverá definir, examinar, avaliar e analisar criticamente. A investigação faz parte da pesquisa, né? Mas não é uma investigação que torna uma pesquisa. É um problema de pesquisa que vai ser investigado e a partir disso, então, vai ser tentada a sua solução, tá? Então, investigação
não é um sinônimo de pesquisa, né? É um dos meios de uma pesquisa. A letra D. Pesquisa a existência de uma indagação que deverá que deverá definir, examinar, avaliar, enfim, todo o resto é o mesmo, né? Então, uma indagação, né, que é uma dúvida, uma pergunta, não necessariamente é um problema, tá? Então, a questão aí está realmente, né, no conceito dessas palavras utilizadas, né? Hipótese, investigação e indagação, por exemplo, foram três palavras aí que substituíram problema. Não é uma substituição, um sinônimo direto de problema, né? Hipótese, investigação e indagação. Então vocês têm que se atentar muito a isso. Quando se fala em definição de pesquisa, a gente tem que ter a palavra problema, porque a gente parte de um problema para depois ver as indagações. Das indagações nós temos então nossas hipóteses, e essas hipóteses vão ser investigadas para depois tornar em tese, depois tornar uma pesquisa completa, né? Uma pesquisa a ser tentada uma solução. Então, sempre se atentem a essa palavrinha quando a gente fala em definição de pesquisa, em problema. É a partir de problema que a gente estrutura toda uma pesquisa. Então, a alternativa correta é a letra E.